Todos nós travamos uma guerra, mas não contra exércitos visíveis. É uma luta silenciosa, travada dentro da mente e do coração. Uma voz nos chama à paz, e outra sussurra o medo, a dúvida, o desânimo. Essa é a batalha espiritual, o combate invisível que molda o destino da alma. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. A batalha espiritual não acontece fora, ela acontece dentro. É o campo de guerra da mente, o lugar onde os pensamentos se tornam armas, onde a dúvida se disfarça de razão e o medo se veste de prudência. O inimigo não precisa levantar uma espada, basta semear uma ideia. E lentamente, ela cresce como uma sombra que apaga a luz da confiança. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Mateus 26:41. Cada pensamento negativo, cada sentimento de desânimo, é como um ataque sutil, e é assim que começa a batalha. Não com gritos, mas com silêncio interior. O inimigo sussurra: você não é capaz. Deus se esqueceu de você. Você está sozinho. E se a alma acredita nessas mentiras, a fé começa a enfraquecer. É por isso que a primeira arma da batalha é a consciência desperta. Perceber a voz que fala dentro de nós e discernir se vem da luz ou das trevas. A mente é o portão da alma. Tudo o que entra por ela molda o coração. Quando o inimigo quer nos afastar de Deus, ele começa pela mente. Ele planta a semente da dúvida e rega com o medo. Ele nos faz lembrar das quedas e esquecer das promessas. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. A mente precisa ser treinada, como um guerreiro que vigia cada pensamento. Nem todo pensamento merece ser acolhido. Nem toda voz merece ser ouvida. O Espírito Santo fala com paz e clareza. O inimigo fala com pressa e confusão. Deus convida. O inimigo pressiona. E o discernimento é o escudo que protege o coração. Quando a mente se entrega ao medo, o coração perde o fogo da fé. Mas quando a mente confia, o coração volta a respirar esperança. E é no coração que a batalha se torna mais intensa, porque é nele que moram as lembranças, os afetos, as feridas e os sonhos. O inimigo sabe que, se ferir o coração, a mente se perderá. Por isso ele lança dardos invisíveis, a ansiedade, a tristeza, a comparação, e faz com que o coração duvide do amor de Deus. Mas o coração é também o lugar onde Deus fala mais alto. Quando tudo parece perdido, ele sussurra: não temas, porque eu estou contigo. Isaías 41:10. E é nesse momento que a alma descobre que a verdadeira força não vem de si mesma, mas da confiança. A fé não é ausência de medo. É permanecer firme mesmo com medo. É crer no meio da tempestade e seguir mesmo sem ver o caminho. Guarda teu coração, porque dele brotam as fontes da vida. Provérbios 4:23. O coração é o templo mais sagrado da existência. É ali que Deus habita, mesmo quando o mundo tenta nos fazer duvidar disso. Por isso, proteger o coração é proteger a presença divina em nós. Quantas vezes lutamos contra pensamentos que não são nossos? Quantas vezes a mente insiste em repetir mentiras que o inimigo plantou? E o coração, cansado, começa a acreditar nelas. É por isso que a batalha espiritual é diária, silenciosa e pessoal. Não é o outro que devemos vencer, mas a voz interior que tenta nos afastar da verdade. O inimigo conhece nossas feridas e tenta usá-las contra nós. Ele nos faz olhar para o passado e sentir culpa. Ele nos faz olhar para o futuro e sentir medo. Mas Deus nos chama para viver o presente, porque é só no agora que Ele age. É só no agora que a graça acontece. A mente humana é um campo fértil, e o inimigo planta suas sementes com paciência.
Ele não precisa destruir de uma vez. Ele apenas enfraquece aos poucos, até que a pessoa comece a duvidar do amor que a criou. É por isso que é preciso vigiar os pensamentos e alimentar a alma com o que vem do alto. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, nisso pensai. Filipenses 4:8. Quando a mente se enche dessas coisas, o inimigo perde espaço. Ele não consegue morar onde há luz. E a luz cresce na medida em que o coração se abre a Deus. O inimigo fala pela pressa. Deus fala pelo silêncio. O inimigo grita. Deus sussurra. O inimigo confunde. Deus esclarece. E quando o coração aprende a distinguir essas vozes, a alma começa a encontrar paz, mesmo no meio da guerra. O verdadeiro combate não está fora, mas dentro. É ali que a fé é provada. É ali que se decide se a alma avança ou recua. Quando a dúvida se levanta, a oração é a resposta. Quando o medo aperta, a lembrança das promessas de Deus é a força. Quando o desânimo tenta dominar, o Espírito Santo reacende a chama. Nenhuma batalha é vencida sem armas. E na guerra espiritual, as armas são invisíveis, mas poderosas. A primeira é a oração. Porque quando você ora, o céu luta por você. A oração é o escudo que apaga os dardos do medo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. A segunda é a palavra. A Bíblia é a espada do Espírito. Quando o inimigo tenta distorcer a verdade, a palavra a restabelece. É como uma luz que corta as sombras da mente e mostra o caminho da paz. A terceira é o silêncio interior, pois o inimigo se alimenta do barulho e da pressa. Mas quando a alma se recolhe, Deus fala, e muitas vezes ele fala sem palavras. Fala no coração que confia, na alma que espera, no olhar que não perde a esperança. E a quarta arma é o amor. O amor é a única força que o inimigo não pode imitar. Ele destrói o ódio, dissolve o orgulho e cura feridas invisíveis. A batalha espiritual não se vence afastando o mal, mas enchendo-se do bem, porque onde há luz, a escuridão não permanece. O amor transforma o coração ferido em coração forte. O perdão quebra as correntes invisíveis do ressentimento. E a gratidão fecha as portas da tristeza. Quando a alma aprende a agradecer mesmo na dor, o inimigo não sabe o que fazer, porque a gratidão é a prova viva de que Deus está no controle. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vós. 1 Tessalonicenses 5:18. A verdadeira vitória não é nunca ser atacado, mas resistir e permanecer em Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27:1. Deus não nos chama para fugir da batalha, mas para lutar com Ele. E quando você luta com fé, o inimigo não encontra espaço. Cada oração, cada lágrima, cada ato de confiança é uma espada levantada no campo da alma. E mesmo que ninguém veja, mesmo que o mundo não perceba, no silêncio do coração, Deus está vencendo. A batalha espiritual é também um caminho de amadurecimento. É no combate interior que descobrimos quem realmente somos. É ali que aprendemos a confiar, mesmo sem entender, a esperar, mesmo sem ver, e a amar, mesmo quando dói. O inimigo quer te convencer de que você é fraco, mas Deus te lembra de que sua força se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não escolhe os mais fortes. Ele fortalece os escolhidos. Quantas vezes você caiu e achou que era o fim, e mesmo assim Deus te levantou? Quantas vezes você achou que não conseguiria continuar, e Ele te deu fôlego? É assim que se vence, um passo de fé por vez, uma decisão de esperança por dia. A luz não apaga a escuridão gritando contra ela, mas simplesmente acendendo. E cada ato de fé é uma chama nova.
Cada gesto de amor é uma centelha que brilha. A batalha espiritual continua todos os dias. Mas você não luta sozinho. Deus luta com você. Quando o medo vier, lembre-se das palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo. João 16:33. Então, quando vierem o cansaço ou a dúvida, lembre-se: a luz sempre vence. A alma que confia em Deus é invencível. E o silêncio que nasce da fé é mais poderoso do que qualquer grito de desespero. E mesmo que o mundo não entenda, mesmo que ninguém perceba a luta que você trava dentro de si, Deus vê, e Ele luta com você, porque a batalha espiritual é, no fundo, um chamado ao amor, um convite à entrega e uma promessa de vitória para quem persevera até o fim. Se essa reflexão tocou o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Assim, mais pessoas poderão redescobrir o poder da fé e da presença de Deus.